Olá, hoje eu vou te falar coisas que as pessoas não te contam na hora que você vai vender um produto gerado por IA. Muitas dúvidas frequentes que as pessoas têm por aí sobre onde vender, como vender, política de reembolso, pirataria e muito mais. Além de que eu ainda vou mostrar algumas IAs que geram e-books, por exemplo, para você e também um prompt que pode te ajudar a fazer esse material e vender esse material. Seja e-book, seja curso, tem muita coisa informativa aqui, seja qualquer produto que você vai fazer com uma IA, esse vídeo vai te ajudar muito hoje. Então aproveita e vamos nessa. Então vamos lá, eu fiz aqui um mapa mental para poder mostrar para você sobre esses conceitos que as pessoas não falam sobre vender produto por IA e tá bem interessante assim, tá bem descritivo. E eu vou começar com uma pergunta que a gente recebe bastante aqui no canal. Eu já vi algumas vezes alguns vídeos específicos, seja de IA de imagem ou IA de texto, que era se você pode vender se dá algum problema legal, já que é uma IA que está gerando isso. E então aqui vou falar um pouquinho dividindo primeiro se é conteúdo de texto ou se é conteúdo de imagem, tá? Então, por exemplo, conteúdo de texto, que geralmente é gerado pelo ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude, qualquer IA que gera texto para você no final, que você vai jogar um prompt, um comando e ele vai te retornar texto. Então, em 99% dos casos, sim, você pode vender, não tem problema algum. Claro que tem ressalvas, depende do produto que você está vendendo. Então, por exemplo, o que você pode ter problema legal? Principalmente se é um conteúdo de outra pessoa, tá? Se é um conteúdo de outra pessoa e você está se baseando nisso. Então, por exemplo, teve até um caso aqui que eu trouxe para ilustrar, que é o aplicativo 12 Minutos, que ele é um aplicativo que ele resume livros. Então, imagine que você ia vender um e-book que ele é um exato resumo de um livro. O que acontece? Tem até umas questões legais aqui, que eu não sou um especialista direto nisso, mas nesse caso aqui que eu vou até passar para vocês aqui, vai ter o link aqui embaixo, todos os outros materiais informativos vão estar aqui embaixo, tá? Em que foi analisado esse caso e de uma forma geral, assim, entrando bem rapidamente, esse aplicativo, ele resumia livro para as pessoas, em que você podia, em vez de ler um livro inteiro, você vê um áudio de 12 minutos. Só que aí entraram em processo em relação a isso, né? Porque você pegava grandes livros que ensinavam coisas e acabava que isso não retornava para a editora nem para quem criou o conteúdo. Então, nesse caso, ele estava atrapalhando as vendas e aí, depois de vários processos judiciais, etc., foi chegado lá que o aplicativo não ia poder colocar o título nem a imagem. Então, assim, você pode ter problemas depois, tá? Claro que assim, nas leis de direito de autor, você pode usar citações em matérias de jornais, você pode comentar coisa e tal, mas nesse caso específico foi entendido que ele estava evitando a venda e não estava repassando o quanto que o autor iria ganhar com isso, então nesse caso teve essa coisa. Então assim, você pode acabar correndo risco se o seu produto for muito baseado em um livro, por exemplo, que você vai vender o resumo dele, você pode ter problemas. Então fique um pouco de olho no que você vai fazer, no que a IA está gerando, mas de uma forma geral, se é um conteúdo original que a IA está gerando, apesar de ela ter uma base de dados gigantesca e aprender em cima disso, mas não é exatamente uma cópia da outra coisa que você está gerando de um conteúdo principal, tudo bem, você pode seguir em frente. Mas fica sempre de olho, principalmente se você estava pensando em vender um resumo. Aí realmente você pode ter problemas, assim como esse aplicativo dos 12 minutos teve. Em relação a conteúdo de imagem, tá? Isso depende da IA. Então, por exemplo, eu vou falar aqui da IA mais famosa, que é o Midjourney, e até principalmente quando ela tinha o plano grátis, porque gerava muito essa dúvida. Agora só tem o plano pago, então só tem uma resposta. Mas quando ela tinha o plano grátis, você não podia vender coisas que eram geradas no plano grátis. Não tinha uma licença para fins comerciais. Então o Midjourney, ele tinha essa questão, e se você tivesse um plano pago, sim, você pode vender. Só que aí tem também uma outra pegadinha, que é o seguinte: a IA, quando ela gera no Midjourney, ela mostra para todo mundo. Então as outras pessoas também poderiam ver, se você fez um quadro muito legal e você depois queria vender esse quadro, as outras pessoas vão ver isso e elas poderiam copiar o seu prompt, ou talvez até mesmo utilizar a imagem, ou fazer muito igual, já que elas já vão pegar esse prompt e poderiam reutilizar. Então tem até uma outra pegadinha no caso do Midjourney, que é o último plano deles, o mais caro, você tem um jeito de fazer as coisas de uma forma sem mostrar para as pessoas, sem mostrar para a comunidade, que vai aparecer só para você, que gera imagens em privado. Então assim, ninguém tem como ter acesso ao prompt que você utilizou e ver a imagem na íntegra, poder pegar ela uma resolução maior e tudo mais, se ele não tiver acesso à sua conta, porque vai estar no modo privado. Então é algo que eles fizeram também para poder fazer com que as pessoas se incentivem, mais principalmente quem quer fazer dinheiro com as imagens de IA, para poder ativar os planos mais caros deles, utilizar esses planos mais caros. Então, no caso da IA de imagem, você tem que ver se você utiliza outro, como o Leonardo IA, ou como outros, qual é a política deles. Mas imagino que devam ser mais ou menos parecido com o Midjourney. Mas vê caso a caso, o Midjourney, que é maior, ele é assim. Se você paga o plano, que hoje em dia todo mundo tem que pagar, você pode vender essas imagens. E depois tem aqui a outra pergunta, que é, na hora que você vai fazer um produto feito por IA, seja um e-book, seja um curso, seja algo que a IA vai te ajudar, que IAs podem te ajudar a fazer isso, né? E aí primeiro você tem que se perguntar, o que você vai vender, sabe? É um e-book, é um curso, é uma estampa de camisa, são quadros, é conteúdo de texto, de imagem,
é um vídeo, é código, por exemplo, template de e-commerce que você vai vender num marketplace que vende templates, isso vai te ajudar a responder que IA vai te ajudar. Então, primeiro você tem que saber o que você quer vender, depois como que você vai chegar lá, e aí a IA vai poder te ajudar. E lembrando também que assim, mesmo até que você tenha um produto que você quer escrever mesmo na mão, 100% ele, ou fazer a ilustração e tudo mais, a IA ainda vai te ajudar, nem que seja para você fazer um texto de e-mail para as outras pessoas, assim, claro que se você quiser, mas a IA sempre pode te ajudar em alguma coisa dessa, ou numa estratégia de Instagram para fazer posts, ou numa estratégia de e-mail, no conteúdo desse e-mail que você vai mandar, as mensagens automáticas, as IAs podem te ajudar, principalmente o ChatGPT, outras IAs de texto vão poder te ajudar nisso, independente do produto que você vai ter, se você quiser fazer ele manualmente, ou se você vai ter mais ajuda da IA de conceber o produto em si mesmo. Então aqui hoje eu quero mostrar para vocês algo muito interessante, que como eu falei, nem todo mundo mostra na hora de fazer produtos, e se você gostar do que eu vou mostrar aqui, por favor, já comente aqui embaixo, aproveite para se inscrever no canal, que você assim vai ser notificado de novos vídeos que a gente vai lançar, e também ajuda a gente aqui para atingir os 100 mil inscritos, que a gente tá quase chegando lá, pessoal, e assim a gente tem mais fôlego para trazer mais conteúdo ainda. Eu fiquei um tempinho sem gravar aqui, a Tainara, ela tava gravando mais, eu quero voltar a gravar mais, trazer mais vídeos para vocês como esse aqui, então espero que vocês gostem bastante, comentem aqui embaixo também, por favor. E agora que eu acho que é uma parte que vocês vão gostar muito mesmo, e aí eu acho que eu vou merecer a inscrição e a curtida de vocês. Vamos ver. Então vamos lá, dica de IA para e-books. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem o Learning Studio AI e tem o Tutorai.me AI, tá? Eu também vou colocar tudo bonitinho aqui para vocês, bem fácil, aqui no link da descrição, que vai estar fixado, o link ou no comentário fixado, tá? E aí vocês vão poder achar depois dessas informações também. Então, por exemplo, aqui, o Learning Studio.ai, eu digitei aqui dentro para vocês fazer um curso de como argumentar com outras pessoas, e aqui no Tutorai.me eu também botei o mesmo, tá? E aqui é só para mostrar a página principal, depois quando eu digito essas coisas. Então, primeiro pelo Tutorai, ele gera várias, já como se fossem os módulos do curso, tipo introdução para a argumentação, o que é argumentação, importância da argumentação numa comunicação efetiva. Como você já está percebendo, ele já botou isso aqui em inglês. Então o tutorial ele só gera em inglês, tá? Então você pode tanto abrir o seu navegador e traduzir automaticamente isso, como você também pode gerar e pegar no ChatGPT. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar a introdução à argumentação. Eu vou botar aqui, ele já fez o texto para mim. E aí eu posso falar, eu quero que você simplifique, eu quero que você dê exemplos, eu quero que você faça faça um quiz, ou que você faça perguntas, e ele pode gerar isso para você também. Então, por exemplo, se eu botar aqui exemplos, ele vai gerar aqui para mim. Então, tudo isso aqui já é conteúdo que você poderia colocar, por exemplo, no e-book que você quer vender, um produto gerado por IA. Ele já gerou aqui para você a introdução, já deu alguns exemplos, e tudo isso você pode ir colocando no seu e-book para poder fazer, que depois você pode tanto fazer no Canva ou outro lugar onde você vai colocar todo o material. O que é argumentação? Então, você vai botar aqui, ele vai fazer as mesmas coisas novamente, simplificar, botar exemplos, quiz e fazer uma pergunta. Isso aqui, o que é interessante é que esse aqui, por exemplo, ele é uma IA que ela é para você aprender com ela te ensinar certos termos, mas justamente por isso ela pode ser utilizada para você fazer um e-book ou um outro material, tá? E aí depois eu deixo para quem quiser explorar mais, ver aqui em mais calma, porque tem muita coisa ainda para eu te mostrar nesse vídeo que vai te interessar bastante. Então aqui, por exemplo, quando chega no learningstudio.ai, ele já é um pouco mais como se fosse fazer um curso. E aqui ele também faz essas divisões. Então ele já pega aqui, ó, visão geral, tem princípios, estratégias, lidar, prática, resumo, já bota até como se fossem uns módulozinhos. Se você fosse fazer um curso ou se você fosse fazer um e-book. Então os princípios fundamentais da argumentação, princípio da lógica, princípio da evidência, da objetividade, aí depois estratégias, como lidar, ele fica até um modo bonitinho, né? Você poderia até compartilhar isso aqui, fazer o download. Então é muito interessante mesmo se você quer que a IA gere isso para você e você não está utilizando o ChatGPT ou outras IAs desse tipo. E não se preocupa que eu também vou mostrar depois um prompt aqui de ChatGPT se você gosta mais de ChatGPT e não quer utilizar essas IAs específicas. Então agora vamos para onde vender, né? Depois que você já concebeu o seu produto, ou pelo menos já tem uma ideia inicial, já fez um rascunho dele, primeiro você tem que decidir se você vai vender um produto digital ou um produto físico. Vamos começar aqui dando uma olhada no produto digital. E aí também você tem que bifurcar e escolher, vai ser uma distribuição de terceiros ou vai ser uma distribuição própria? O que isso quer dizer? Então, por exemplo, se você pegou esse e-book, você já criou ele, onde é que você vai vender? Você vai vender numa distribuição onde as outras pessoas vão distribuir para você, tipo a Hotmart, Eduz, Kiwify, Monetize, porque eles não só recebem o pagamento, você também consegue botar páginas no ar, né, páginas de venda, e eles fazem a transação do pagamento, eles liberam acesso ao curso, fazem um e-mail de recuperação se a pessoa gerou um boleto, fazem todo esse serviço, e por isso também são às vezes um pouquinho mais caro do que se você pagasse, se você tivesse o seu próprio sistema de e-commerce e só botasse um gateway de pagamento
pagamento, que é para receber os pagamentos, e você faz todo o resto. Então, se você não quer ter muita complicação, geralmente essas plataformas são as mais fáceis, além de que eles também te possibilitam vender com afiliado. No caso, ter afiliados vendendo para você. Então, por exemplo, você pode cadastrar o seu produto lá, você vai vender bonitinho nas suas redes sociais ou fazendo tráfego pago, como você quiser, mas você também pode cadastrar no marketplace dele para pessoas verem e decidirem se afiliar ao seu e-book e aí gerar um alcance que você às vezes não teria. Sejam pessoas que sejam afiliados que vão trabalhar com anúncios ou pessoas que vão trabalhar como afiliado e vão vender em canais orgânicos, como por exemplo blog, rede social dessa pessoa e muito mais. Então aqui ele tem também um sistema de contra-pirataria, que é muito interessante quando você usa uma distribuição de terceiros, como Hotmart, Eduz, Kiwify e Monetize, que é o DRM, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso abaixo, porque tem uma dica muito legal e que a gente utilizou num produto nosso também. Então eu vou falar um pouquinho depois quando chegar no próximo ponto. Na parte de distribuição própria, a gente tem, ela é menos usual, tá? Porque geralmente demanda um nível técnico mais elevado. Então geralmente essa distribuição própria desse produto digital são pessoas que já conhecem mais, já podem, por exemplo, criar uma loja de e-commerce no WooCommerce, no Shopify, utilizando alguns aplicativos, e você configura um gateway de pagamento lá dentro. Qual é a vantagem? Se você tem grande volume, se você tem grande conhecimento, pode ser que você ganhe mais dinheiro porque você vai pagar um percentual menor do que você pagaria para Hotmart, Eduz, Kiwify, Monetize, ou às vezes você quer fazer uma coisa muito customizada. Mas assim, 99% dos casos das pessoas que estão vendo esse vídeo provavelmente vai utilizar uma distribuição de terceiros, que é muito mais fácil e tem muitas outras comodidades, tá? Então esse aqui geralmente é só para um player muito grande que já tem muito conhecimento. Agora, se você quer vender algo físico, e sim, as IAs podem fazer algo físico para você. Então, principalmente quando a gente pensa em você fazer uma estampa com o Midjourney, que ele vai gerar uma estampa para você, ou às vezes poderia ser uma camisa engraçada. Você pede pro ChatGPT gerar várias piadas ou conceitos engraçados, ou frases de filósofos, e você fazer camisas com isso. Então você poderia vender em sites como o Redbubble, o Etsy. Eu vou até mostrar aqui para vocês. O Redbubble é um dos maiores sites lá fora, então você ainda ganharia em dólar, que ele vende material de outras pessoas, só que ele faz o sistema de impressão sob demanda, que a gente chama de Print on Demand. Tá vendo, gente? É muita informação de uma vez só, tá vendo aqui que é muito conteúdo, né? Agora imagina só o que vai vir depois, mas vamos lá. Então tem impressão sob demanda, Print on Demand, que, por exemplo, assim, eu poderia gerar essa imagem aqui no Midjourney e ele vai vender essa imagem aplicada numa camisa, numa caneca, num calendário, em vários outros tipos de produto, e a pessoa escolhe o produto que ela quer comprar. E você também, como a pessoa que está produzindo isso, você escolhe em quais produtos você gostaria de colocar, e esse site, ele cuida de tudo para você, só precisa gerar a imagem. E você vai ganhar um percentual em cima disso, mas ele vai cuidar da entrega, da produção, do relacionamento com o cliente, vai cuidar de tudo isso. Então o Redbubble é um dos mais fáceis, tem a barreira de entrada menor assim para você entrar, e utilizando uma ferramenta dessas de IA que vai gerar para você como Midjourney. Então só para mostrar aqui um pouquinho para vocês, ó, por exemplo, alguém resolveu criar aqui, isso aqui é um sticker, né, um adesivo que você pode vender, e às vezes tanto esse sticker aqui, ó, ou você pode vender um sticker, ou às vezes outros tipos aqui, ó, poderia ser uma camisa, que é mais cara, poderia ser um quadro, poderia ser um case de celular, ele vende tudo isso. A pessoa gostou da arte, ela pode comprar várias coisas de você diferentes utilizando essa mesma arte. Então você tem um trabalho que replica para mais de 20 produtos. Nesse caso aqui, ó, esse design está em mais de 69 produtos que a pessoa pode se interessar e te achar. Então é realmente muito interessante. Se você gosta de trabalhar com Midjourney ou com ChatGPT também para gerar certos conceitos interessantes que poderiam as pessoas comprarem produtos sobre isso, vale muito a pena você dar uma olhada no Redbubble. Então o Redbubble é como se fosse a plataforma mais fácil para você executar isso, mas você também pode usar outras plataformas, como o Etsy, integrado com outros aplicativos, que é uma das coisas que a gente fala no nosso curso Mestre das IAs, ou até mesmo a Amazon também com outros aplicativos que vão fazer essa questão da impressão sob demanda por você, para fazer esse serviço por você. Ou, por exemplo, no Brasil tem até a mesma Reserva Inc. e outras empresas também. E no caso da Reserva Inc., você manda as artes e a reserva, né, por exemplo, a loja Reserva, ela vai fazer a produção lá e vai entregar direto para quem comprou. Então tem várias outras opções também para você trabalhar com impressão sob demanda. Como eu falei aqui, cada coisa dessa é meio que um mundo, então tem muita informação mesmo que depois você pode se aprofundar dependendo do que você quer vender, para quem você quer vender. Ou também tem uma produção individual também, que também é uma opção, que é, por exemplo, você ter o seu próprio e-commerce ou seu próprio marketplace e você tem um fornecedor que imprime para você e você ou estoca e entrega, ou esse seu fornecedor também já estoca e entrega, fazendo essa impressão sob demanda para você. Então também tem essa opção quando você trabalha com as IAs que vão te ajudar a fazer esse produto físico. Agora a gente vai ver uma coisa que todo mundo na sua jornada de vender um produto, seja gerado por IA ou não, mas no caso de produto digital, vai se perguntar, que é como que eu faço para evitar o reembolso e como que eu faço para evitar a pirataria, principalmente no e-book, que é muito fácil as pessoas piratearem, baixarem, editarem.
Então eu vou falar aqui no caso primeiro sobre a boa-fé e no caso a má-fé e a pirataria. Sobre a boa-fé, que está mais relacionada com o reembolso, tá? Como é que você evita o reembolso de quando você vai vender esse seu produto que foi gerado por IA? Primeiro, você tem um bom suporte, porque assim a pessoa se sente que ela pode tirar dúvidas, que ela está sendo bem atendida, de que se ela tiver algum problema, se ela tiver alguma dor, não entender alguma coisa, ela pode falar com você. Então, o bom suporte ajuda você a diminuir o nível de reembolso, tá? Entregar o que prometeu também, porque tem muito a ver com o que a pessoa estava esperando e o que ela recebeu. Nesse caso, tudo falando de boa fé. Porque se a pessoa fez uma compra, o quanto que ela está dando de valor para aquilo, o quanto que ela falou, olha, isso aqui vale mais do que o dinheiro que eu estou colocando, você tem que estar entregando mais do que ela achava. Senão, não valeria o dinheiro dela. Só que ela comprou uma promessa do que você prometeu para ela na sua página de vendas ou no seu discurso e depois ela foi pro checkout. Então é tudo sobre a entrega que ela tá recebendo. Claro que as pessoas têm visões diferentes, muitas vezes você pode ver muito valor numa coisa e ela não vê tanto, então é uma questão de você estar muito alinhado nisso e saber qual a expectativa da pessoa e entregar essa expectativa, melhor ainda se entregar acima dessa expectativa. E uma coisa também que afeta sua taxa de reembolso é o público adequado e a entrega do produto para esse público, o que pode às vezes muito acontecer quando você trabalha com anúncios, em que os anúncios eles vão estar direcionados a um público, só que você testa muitos públicos diferentes quando você está anunciando. E às vezes pode ser que um público ele converteu muito numa coisa, mas quando ele vai ver o produto não está tão adequado a ele. Por exemplo, se eu vou ensinar sobre técnicas de marketing, mas eu estou entregando para um público um pouco mais velho, em que meu conteúdo deveria ser mais didático, mas ele está um pouco mais avançado para esse público que às vezes não é tão... não conhece tanto de tecnologia. Então esse público ele vai pedir um pouco mais de reembolso porque ele pode sentir que não foi muito bem para ele. Então você tá com o público adequado também afeta a sua taxa de reembolso. Então o que é muito importante também, que vai te ajudar a reduzir o reembolso, é você coletar o feedback dos clientes, a opinião deles, e principalmente também de quem pediu o reembolso. Então você ter formulário dentro do seu curso ou na venda do seu e-book também, você enviar isso por e-mail, pedir para a pessoa dar o nível de satisfação dela, o que ela achou, o que ela esperava, dar uma notinha também para você poder quantificar de uma forma mais fácil, porque nota é muito mais fácil do que você ler várias e várias respostas, mas é bom também você ter respostas, perguntas abertas, em que a pessoa pode escrever melhor e você pode adaptar o seu produto. Principalmente se for um produto digital, você consegue adaptar depois, melhorar ele e aí você ir diminuindo essa taxa de reembolso. E por último, não se preocupe, reembolso é normal, porque justamente tem muito uma que a gente chama de fricção, né? De quando a pessoa vê um atrito, né? De quando a pessoa vê uma página de vendas, ela não sabe 100% do que ela vai esperar, ela não teve contato com o produto ainda. O produto digital é um produto que não é tangível, é diferente, por exemplo, quando eu vejo uma roupa, eu sinto o tecido, eu posso provar em mim. O produto digital eu só vou ter contato com ele depois que eu comprar. Então, o reembolso é normal, você vai ter taxa de reembolso, mas você pode sempre, prestando atenção nesses pontos que eu trouxe, diminuir essa taxa de reembolso, tá? Agora, quando você vai trabalhar com má fé e pirataria, isso aqui é muito legal, que eu vou trazer uma experiência nossa em relação a isso. Então aqui, por exemplo, e-books, eles usam geralmente uma proteção de DRM que se chama, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês na Hotmart e no Kiwify como é que funciona, caso você utilize um desses sistemas. Geralmente ele faz a proteção de DRM social, é que ele bota o nome da pessoa e o e-mail dessa pessoa, caso ela pirateie, você sabe quem foi que pirateou. Só que tem algumas falhas em relação a isso, né? Porque a pessoa pode baixar, a questão de pirataria, ela pode baixar isso ali e pode meio que tirar print e depois cortar. Então tem algumas falhas que a pessoa poderia fazer e que poderia, então, continuar pirateando o seu produto, sabe? O que não é o que a gente deseja de jeito nenhum. Mas também tem outro caso em que a pessoa também pode agir de má fé, não só de pirataria, que já é uma má fé, mas uma má fé pior ainda do que essa que eu vou falar agora, que é quando a pessoa, ela resolve baixar o seu produto e pede um reembolso. Só que ela baixou o seu produto, ela tem o produto em mãos e pede o reembolso. Não é como se ela perdesse o acesso, porque uma coisa tudo bem, a pessoa não gostou, ok, eu dou aqui o reembolso, mas no caso de produtos físicos, a pessoa pode te devolver o produto. O ideal é que ela devolva o produto e ela recebe dinheiro de volta. Nos produtos digitais, muitas vezes pode acontecer dela não devolver, porque ela baixou o produto, assim como no caso dos e-books. Então, eu também pesquisei isso pra gente, pro nosso produto, que é o Mestre dos Prompts, que são mais de 12 mil prompts que a gente dá disponível para as pessoas, e a gente criou isso no Notion, em que as pessoas podem ter acesso. Só que aí, pesquisando, eu achei uma solução que pode fazer isso, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Soulshan ou o Cloakist, que também é do mesmo pessoal que fez junto. No caso, eu utilizo o Soulshan, mas se você utiliza ele, você também tem acesso ao Cloakist. E aqui eu vou mostrar para vocês, que é bem legal. Então, por exemplo, aqui está o nosso material, o Mestre dos Prompts, que tem mais de 12 mil prompts aqui para as pessoas. É quase como se fosse uma planilha, né? Mas é uma versão online, a pessoa consegue acessar de onde ela quiser, ela consegue buscar, filtrar e muito mais bonitinho do que seria uma planilha. Só que como é que eu vou proteger esse conteúdo aqui depois que a pessoa tem acesso? Então, para isso que existe o sistema do Soulshan.
Então ele cria um sistema de proteção em que, no nosso caso aqui, só quem comprou a gente utiliza a Hotmart, né? A pessoa comprou lá pela Hotmart, ela tem que se cadastrar com o e-mail que ela usou da compra, ela bota aqui e ela recebe o acesso. E se a pessoa tentar acessar de outro dispositivo, ela tem que revalidar. Então ela tem vários níveis de proteção para a pessoa não divulgar isso, para não piratear esse conteúdo. Então isso que eu achei muito legal quando eu estava procurando isso do Social. Até falei com o pessoal que criou lá e pedi aqui para quem for também criar um material, seja no Notion ou seja em outro lugar, um material online, também tem um código de cupom. Então tem um cupom aqui para vocês utilizarem, tá? Então esse vídeo aqui tem prompt, tem cupom de desconto, tem e acho que vão criar coisa pra vocês. Esse vídeo aqui acho que tá muito bom mesmo, hein? Então, por favor, comenta aqui embaixo e curte esse vídeo aqui para ajudar a gente a trazer mais coisas pra vocês e também saber se vocês gostaram desse modo de vídeo. Aqui então, a gente tem esse código NEMPRO1 que dá 1 mês grátis, caso você queira testar. E se você também tem produtos, seja no Notion que você vai tentar vender, se você quer às vezes botar um e-book no Notion também é uma ideia interessante, porque você pode atualizar o conteúdo depois de botar mais informações, enquanto no PDF às vezes a pessoa já baixou, ela tá com conteúdo desatualizado. Outras coisas também que você pode bolar depois. Então, por exemplo, o Social ele é um pouco mais focado com o uso no Notion, tá? Mas, como eu falei que o Cloakist, cloak.ist, que é do mesmo pessoal, que vai ter o mesmo desconto, mas, por exemplo, você pode entrar no Notion e colocar ali o cupom que eu falei, e você tem acesso ao Cloakist também. E o Cloakist, ele trabalha com outras coisas, como, por exemplo, formulários do Google, como documentos do Google. Então, se você quiser vender planilhas, também pode fazer dessa forma. Entre várias outras coisas aqui, dependendo do que você quer fazer. Então tem muitas outras opções aqui e muitas outras funcionalidades também. É que no meu caso, eu achei muito interessante que ele podia bloquear o acesso da pessoa e só quem comprou vai ter o acesso quando colocar o e-mail lá dentro. Se a pessoa pediu reembolso, ela perde o acesso ao produto que ela comprou, porque ela pediu reembolso, ela está pedindo a devolução do produto. Então você poderia vender, sei lá, modelo de Trello, modelo de ClickUp, talvez modelo de Canva. Aí você tem que testar e ver com o que você planeja vender como um produto digital. Mas isso aqui é uma excelente opção, já que tem limitações atualmente na venda de produtos digitais na Hotmart, Eduz, Monetize e Kiwify, principalmente nessa questão dos e-books. E, como eu falei também, pode te abrir a cabeça de outras formas, outros materiais que você poderia vender, que as IAs vão te ajudar a fazer também. Então, eu achei muito, muito legal mesmo. Então, agora eu quero mostrar aqui para vocês que você também pode gerar um e-book através de prompt. No caso aqui, eu gerei um prompt em específico, tá? Mas na descrição aqui do vídeo, no comentário pinado, se você é novo no canal, eu não sei se você já sabe, mas a gente dá mais de 500 prompts, mais 2 aulas grátis por semana e mais um presente surpresa quando você se inscreve na nossa planilha de prompts ou em outro material nosso também. Então eu recomendo você ver aqui no link da descrição. De qualquer forma, eu vou também liberar aqui um prompt que a gente fez e vou mostrar para você aqui agora um prompt que pode te ajudar a gerar e-book. Então esse prompt aqui, as partes que estão aqui em caixa alta é porque eu substituí com informações. Quando você tiver com o prompt mesmo, ele vai estar entre colchetes, tá? Para você poder botar de acordo com o seu caso. Então nesse caso aqui eu tô fazendo que nem eu botei lá nas outras IAs, que eu utilizei como argumentar com outras pessoas. Então tá aqui, olá ChatGPT, gostaria... Eu vou dar uma leitura rápida para não ficar um vídeo muito longo, que eu acredito que já tá bem grande. Então, de forma geral, eu botei aqui o prompt na estrutura dele. Primeiro ele vai informar qual é o tema, como argumentar com outras pessoas, e vai informar aqui também qual é o público. Nesse caso eu chutei um público aqui só para fim de explicar para vocês, que por exemplo, eu quero ensinar conceitos básicos de argumentação para o dia a dia. O público-alvo é jovens adultos de 22 a 35 anos que querem aprender a argumentar melhor no seu dia a dia, conquistando melhores resultados profissionais e satisfação pessoal na interação com pessoas. Quanto mais você puder descrever quando você bota no prompt, melhor, porque ele vai fazer uma coisa mais segmentada ou com mais detalhes. E aí depois você tem a área específica, título do e-book, descrição, sumário. Aqui ele está falando para o prompt, para o ChatGPT, como que ele vai agir. Então depois de introdução, capítulos, aí ele vai fazer um esquema de capítulos, chamada para ação, agradecimentos, tem mini bio, então ele vai fazer realmente uma estrutura completa de e-book para você. Então aqui depois ele carregou, gerou tudo aqui para mim, então ele gerou o título do e-book, argumento vencedor, domine a arte da persuasão e transforme suas conversas, descrição, sumário, aí ele fez aqui um esqueleto central. E aí depois que ele fez o esqueleto central, que ele fala que é parte de capítulos, fundamentos da argumentação, entendendo a persuasão, comunicação eficaz, superando objeções, argumentação em contextos diversos. Depois que ele faz tudo isso, você pode pedir ele para desenvolver cada capítulo, porque aqui ele deu um esqueleto geral, ele deu até muitas informações, e eu pedi para ele, olha, desenvolva agora o capítulo 1, para poder inserir no meu e-book. E aí ele vai desenvolver o que é argumentação, tipos de argumento, estrutura de argumento sólido. Ou você poderia falar, essa parte aqui não ficou tão boa, refaça. É aquela coisa de, agora que você já tem esse prompt inicial, trabalha em cima dele,
peça para ele, às vezes, expandir um certo conteúdo, para ele gerar coisas diferentes que você achou que não ficou tão bom. Então é um prompt assim que ele fica bem completo e que você vai ver no esqueleto central, pode mudar certas coisas, expandir outras coisas, e aí você consegue criar o e-book que você queria com, assim, reduzindo 90% do seu trabalho que você teria de fazer do zero um e-book sobre um tema. Então eu espero que esse prompt ajude bastante você. E agora, aquela coisa que a gente sempre fica com o pé atrás, né? Conteúdos você deve tomar muito cuidado na hora de você vender, ou se você não tem um pé atrás, você deveria ter um pé atrás, tá? Por exemplo, conteúdo de saúde, conteúdo também relacionado a leis. Então, assim, de uma forma geral, o que eu digo é, qualquer conteúdo que possa prejudicar a vida do seu cliente, caso ele seja aplicado de uma forma errada ou se uma informação esteja desatualizada ou incorreta e que você não tem qualificação para revisar essa informação, é melhor você não fazer, porque o ChatGPT ele vai errar. Ele não é 100% a prova de erro, ele até pesquisa coisa na internet, mas ele não é um profissional da área. Ele pode errar e principalmente assim, se você vai errar numa coisa de copy, etc, é muito mais difícil, porque a pessoa, se você está dando uma aula de copy, é a pessoa que vai gerar copy depois. Copy no texto argumentativo de vendas, né? Um texto para vendas. Mas se você está fazendo um conteúdo, sei lá, como emagrecer em 10 dias, é muito arriscado o ChatGPT dar uma indicação errada, falar o que pode prejudicar a pessoa, que às vezes depende de saber se a pessoa tem pressão alta, pressão baixa, se ela tem algum problema de metabolismo. Na questão de legal, você utilizar saúde, legal e outros temas sensíveis só se você for um profissional da área e o ChatGPT está te ajudando a revisar esse texto, a procurar mais coisas, como se fosse um assistente seu, mas você revisa o final e a responsabilidade é sua. Então, muito cuidado com os produtos que você vai vender que você não domina isso, tá bom? Ou que você poderia pagar alguém também para revisar, é uma outra opção. Mas imagino que as pessoas que estão vendo isso aqui vão tentar fazer mais na forma de você fazendo sozinho. Então, muito cuidado com esses assuntos para você não ter problema depois, também não ter problema com os seus produtos. Pensa sempre no longo prazo, tá? E por último também, as pessoas não te contam que existem mais de 40 formas de você ganhar dinheiro com as IAs. Isso mesmo, mais de 40 formas, não só de venda de produto, que eu falei, de e-book, de curso, mas tem muitas outras formas mesmo. E para isso, então, eu convido você a conhecer o nosso curso, o Mestre das IAs, que tem mais de 130 aulas e 18 módulos que ensinam não só isso de como vender, onde vender, mas muito mais, tudo atrelado às IAs também. Então você aprende sobre IAs, aprende sobre negócios, aprende a fazer renda extra, renda passiva, é muito interessante mesmo. E claro, se você mesmo assim não quiser fazer o curso, o próximo vídeo a seguir, que você vai ver aqui agora, tem falando justamente sobre as 40 formas de você ganhar dinheiro com IAs. Então no curso você aprende como aplicar, mas nesse vídeo aqui você vai ter grandes insights de várias formas de fazer dinheiro com IAs. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.